esse estudo lendo com vocês dois textos, principalmente. O primeiro deles, vamos abrir a Bíblia em Efésios 2. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos de Efésios 2. Todo mundo já achou? Diz assim, e aí corroborando com o que o Wesley falou, eu gosto muito da NVI, então vocês se quiserem acompanhar aí pela NVI, eu gosto muito de utilizar essa versão. Ela diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, pegando primeiro esse texto, você está percebendo que o texto é, de fato, bem generalizador, por assim dizer. Ele é bem genérico. A gente tem todos nós também vivíamos entre eles. Eu começo falando vocês. Então Paulo se refere àqueles irmãos e diz: vocês estavam mortos. Não que ele não se inclua, porque depois ele vai dizer: e todos nós também vivíamos entre eles, aqueles que estavam mortos em delitos e pecados. Então ele mostra que todos estavam mortos. E no finalzinho do versículo 3 ele diz: como os outros, agora fazendo meio que uma separação entre a quem ele se refere, as pessoas da igreja e as pessoas de fora. Então, como os outros, os ímpios, nós também éramos por natureza merecedores da ira. Aqui ele coloca todo mundo no mesmo patamar, todos merecedores da ira. Então não dá para dizer assim: mas eu começo minha vida bom, aí com a minha experiência, com a relação com as outras pessoas, como produto do meio eu me torno mal. Não, essa ideia do bom selvagem não cola para quem está lendo a palavra de Deus e percebe que todos eram merecedores da ira. Mas agora a gente vai ler outro texto, que é Romanos 5, versículo 8. Volta um pouquinho e a partir desses dois a gente vai seguir dentro também do livro. Romanos 5, versículo 8 vai nos dizer o seguinte: mas Deus demonstra seu amor por nós, e ele para. Aqui uma dica de quem também é professor: cuidado com a pontuação. Sempre que você for ler a palavra de Deus, leia como você lê, se você lê direitinho, os outros textos literários, mas entendendo que aqui não é só um texto literário, é a palavra de Deus. Mas você precisa ter a noção de que é um texto também com a sua literalidade, com o seu caráter literário. Então você tem que observar a pontuação. Aqui eu tenho algo que vai se chamar aposto explicativo. Então eu tenho: mas Deus demonstra seu amor por nós. O que é que vem depois dos dois pontos? A explicação. O que é esse amor que Deus demonstra por nós? O que é que significa esse amor? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então o amor, ele reside na atitude de que Deus envia Cristo e Cristo morre em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. Deus não nos escolheu quando nós já estávamos regenerados e tínhamos condição de servi-lo com integridade.
Ele nos escolheu quando ainda éramos pecadores, enviou o seu Filho para que nos justificasse e deixou o seu Espírito para que nos regenerasse e assim nos capacitasse a ser aquilo que Ele requer. Então, é interessante que quando eu leio aquele texto de João, veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses que receberam a Cristo? Aqueles que antes de tempos eternos, como diz o texto de Tito, eles foram escolhidos, justificados, regenerados para uma nova vida em Cristo. São esses. Então, quando a gente pergunta o que motivou a redenção, a gente sabe quem a gente era, a gente sabe como se manifestou o amor de Deus e por isso que nós hoje somos quem somos. Mas por que Deus faz isso? Por que Deus se importa com pecadores? Por que Deus envia o seu único Filho para morrer no lugar de pecadores? Por que Deus apaga os nossos pecados e deles não mais se lembra e se relaciona conosco com todo o amor que há nele, cuidando dessa criação antes separada dele pelo pecado e hoje ainda lutando bravamente contra o pecado para estar sempre junto com ele. Por que Deus se importa conosco? Sendo tão grande, sendo tão poderoso, sendo autossuficiente, por que Ele precisaria da gente? Na realidade Ele não precisa, mas Ele nos ama. Na realidade Ele não nos chamou para que a gente trabalhasse por Ele simplesmente, mas para nos dar o privilégio de trabalhar por Ele, o adorando em espírito e em verdade. Então, às vezes a gente pensa que parte de mim para Ele, mas sempre parte dele para mim. Não fui eu que fui atrás dele, foi Ele que veio a mim, através de Cristo. Isso é inédito. Se você, eu não oriento que você faça isso, por uma questão simples de maturidade espiritual, mas se em algum momento da sua vida você tiver maturidade suficiente para estudar todas as outras religiões, é melhor você não perder tempo, porque a gente tem pouco tempo de vida para estudar a palavra, e ela é inesgotável, e você vai terminar seu dia de vida e ainda não terminou o conhecimento da palavra. Mas se alguém estudar todas as religiões que existem no mundo, vai perceber que o fiel procura satisfazer a divindade, e se chegar a essa divindade, se sacrificar pela divindade. No cristianismo é diferente. A gente diz assim: agrada-te do Senhor, ou seja, faz a vontade do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele satisfazendo a sua criação, abençoando a sua criação, trazendo coisas boas para a sua criação. A gente percebe que Ele vem até nós, e não somente isso, a gente percebe que Ele não nos pede sacrifícios, antes Ele envia o seu Filho para se sacrificar por nós. Totalmente diferente. Então, para quem fica triste às vezes de dizer assim: mas eu queria me esforçar, eu não vou fazer nada. Vai, você foi chamado, e é um dos textos que a gente vai ler depois, para ser santo e irrepreensível na presença de Deus, Efésios 1, 3 e 4. Então você tem responsabilidades de viver de maneira santa. É o tema, brecha em nossa santidade. O livro inteiro vai falar sobre santidade e vai mostrar inclusive que o que motivou a redenção resume a santidade, a busca por essa santidade. Mas eu quero chamar a atenção para isso, que a gente não é totalmente, vamos assim dizer, passivo nessa situação toda. Você tem algo a fazer. Você foi salvo, mas você agora não vai deitar em berço esplêndido e esperar Cristo voltar e subir sem fazer nada para que Ele se agrade da sua passagem na terra. Pelo contrário, você tem sim responsabilidade para com Ele, de trabalhar pela obra de Deus, de testemunhar dele para outras pessoas e principalmente de viver em santidade. Foi para isso
que Ele nos chamou. Quando, por exemplo, o Catecismo de Westminster, o breve catecismo, na sua primeira pergunta, fala o seguinte: qual o fim último do homem? E ele diz: glorificar a Deus e gozá-lo, ou seja, agradá-lo para sempre. Então ele está querendo dizer o seguinte: você foi chamado para que a sua vida glorificasse a Deus. Uma das formas mais importantes, mais eficazes de glorificar a Deus na sua vida é sendo santo como Ele é santo. Simplesmente isso. Então o capítulo começa com uma pergunta que para algumas pessoas assim não faz sentido, mas ela é maravilhosa. Por que é que Deus me salvou? Por que é que Deus nos salvou? Ele vai dizer que não é uma má pergunta se você pensar bem. Eu nem precisava pensar muito. De fato é uma pergunta ótima. Porque se eu olhar para as minhas falhas, mesmo enquanto salvo, eu vou dizer: mas Deus se importou comigo. Por que Ele me salvou se eu erro tanto? Por que Ele me salvou se às vezes aquilo que eu sei que tenho que fazer eu não faço? Aquilo que eu preciso fazer para que Ele seja mais glorificado na minha vida, eu sou negligente. Eu sou relapso com isso. Por que Ele me salvou se tinha tanta gente melhor no mundo? Se tantos outros, nos quais eu inclusive me espelho, falaram de Deus melhor do que eu, trabalharam por Deus melhor do que eu, por que Ele me escolheu? No meio de tanta gente. E hoje, se a gente olhar, são 7 bilhões e 300 milhões de seres humanos. E Ele olhou para nós, fez: esse é meu, esse é meu, esse faz parte do meu plano de salvação. E a gente se vê imensamente privilegiado por isso. Mas o que é que motivou? O que é que motivou Ele para nos redimir? Então, o primeiro texto, aquele que a gente leu, de Efésios 2, se você tiver aí com o livro, também a cópia do livro, pode ir acompanhando. Eu não tenho a página aqui, porque eu leio pelo Kindle, mas é a página do segundo capítulo, a primeira página. Ela vai dizer assim: nós estávamos mortos em delitos e pecados. É a primeira coisa que a gente aprende nesse capítulo, que é a nossa realidade. Então, antes de ver o que motiva a redenção, a gente precisa ver quem a gente era para que Deus se preocupasse com a gente e nos redimisse. Então, primeiro, mortos em delitos e pecados, está lá em Efésios 2:1. Só que aí tem uma coisa muito interessante, e aí eu vou dizer: não existe coincidência. Eu também não gosto de usar a palavra Jesuscidência não, porque aí esse neologismo não cabe não. Mas eu gosto de dizer assim: tudo é providência. Eu preguei algo muito parecido com esse estudo domingo de manhã. Quem estava em casa assistindo e aí lembra um pouquinho vai saber que algumas coisas vão aparecer. Por exemplo, eu falei que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas isso é uma condição espiritual. Porque eu não posso dizer que eu estou morto agora. Fisicamente eu estou vivo, graças a Deus, muito vivo. Mas espiritualmente, sem Cristo, sem o sacrifício dele, eu estou morto. Eu não tenho como reagir. Espiritualmente eu sou incapaz, sem a obra redentora de Cristo, de dizer sim ao Evangelho. E aí eu gosto de utilizar a seguinte figura: eu nunca, não foi assim que aconteceu minha conversão, de eu acordar um dia e dizer assim: hoje eu acho que eu quero ser crente. Primeira igreja que eu passar, eu vou entrar e vou dizer ao pastor assim: faz uma oração por mim que hoje eu quero ser crente. Não foi isso que aconteceu. Também não foi alguma coisa que aconteceu: eu vou para uma escola dominical, depois de terminar a pregação, eu disse assim: eu gostei, o culto é legal, a música é boa, eu quero participar desse negócio. Não foi, porque não é por preferência, não é por escolha própria, é por atração do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho. É por isso que a gente tem que prezar por uma igreja bíblica e que prega a palavra, porque se entrar por essas portas alguém necessitar de ouvir a palavra e não sair palavra desse culto, dificilmente, eu diria impossível, o Espírito Santo utilizar de uma pregação não bíblica para convencer uma pessoa dos seus pecados, da justiça e do juízo. Não dá. Se a gente sobe ao púlpito e começa a falar qualquer coisa menos o Evangelho,
menos sobre perdão de pecados, menos sobre arrependimento e fé, não tem como. Aí depois eu vou fazer uma oração no Espírito Santo, usa essa palavra que acabou de ser ministrada para convencimento das pessoas. Não vai, porque eu não preguei a palavra. Então, daí a necessidade de você perceber, eu preciso estar numa igreja que prega a palavra. Graças a Deus a nossa é uma igreja que prega a palavra e que aponta para isso. Olha, você estava morto em seu delito e pecado. Por quê? Porque em você a imagem de Deus estava manchada. Então sua parte espiritual, a imaterial, aquela que você não vê, não tinha como se ligar a Deus. Você estava separado por conta do pecado. Como descendente do primeiro homem, Adão, então nós éramos corruptos e culpados em Adão. E aí o texto de Romanos 5, de 12 a 21, como ele é mais novo, a gente não vai ler. Mas você, também foi uma coisa que eu falei no domingo de manhã, você é culpado e corrupto. Por quê? Você é culpado? Porque você recebe a herança de Adão. A culpa que Adão fez lá atrás recai sobre nós. E porque você é corrupto? Porque a natureza pecaminosa, ela procura o mal, ela se inclina para o mal. E o mal nada mais é do que a corrupção. Quando alguém diz assim, fulano é corrupto, então fulano é mau, são sinônimos. É a corrupção do coração. É tanto que no final das contas Paulo vai utilizar duas palavras que são maravilhosas para expressar a nossa transição daqui para as mansões celestiais. Nós saímos do corpo da corruptibilidade e nos revestiremos da incorruptibilidade. Ou seja, a gente sai daquele corpo que é mau, que é falível, que é finito, para um corpo glorioso e eterno. Então, primeira coisa, mortos em delitos e pecados. Segunda coisa, culpados e corruptos em Adão, inimigos de Deus. Como é que você pode dizer assim, eu era inimigo de Deus? Sim, antes de Cristo lhe atrair, antes de você ouvir o Evangelho, você era o inimigo de Deus. Por quê? Aí você vai olhar aqui em Romanos 5, versículo 10. Ele diz o seguinte, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então veja, antes nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. O pecado nos separa de Deus, a morte de Cristo nos une a Deus. Mas se ele apenas morresse, nós teríamos uma união terrena e depois voltaríamos a estar mortos e nada aconteceria. Mas ele não só morre, ele ressuscita. E aí o texto continua dizendo, quanto mais agora estamos reconciliados com Deus, sendo salvos pela sua vida. Então quando ele volta à vida, quando ele vence a morte, ele nos garante vida e vida eterna. Ele é eterno e nós, como ele, pela sua morte e ressurreição, voltamos a ter o caráter de eternidade com Deus. O homem é eterno, mas sem Deus ele é eterno para a perdição. Com Deus ele é eterno para a salvação. Então, se na morte já somos reconciliados, na vida nós somos ainda mais reconciliados, porque aqui a gente já vive para Ele, mas depois que terminar essa vida terrena, nós ainda temos a eternidade inteira com Ele. Nós éramos também pecadores, concebidos em pecado. Davi no Salmo 51, no versículo 5, ele vai dizer, em pecado me concebeu a minha mãe. Essa é uma discussão imensa, eu não vou entrar no mérito, mas a questão é, nasci, sou um pecador? Sim, sou um pecador, mas meu pai e minha mãe são crentes. Sou um pecador? Sim, você, seu pai e sua mãe, todos somos pecadores. Qual a diferença então entre um pecador comum e um pecador que foi alcançado por Cristo? Porque aquele que foi alcançado por Cristo agora é um pecador regenerado, é um pecador justificado.
não mais um pecador inveterado. O que é um pecador inveterado? Que ele peca sem parar, ele peca inconsequentemente, peca até por esporte. Tem gente que peca que assim, não sente que está pecando, não sente as consequências do seu pecado, peca porque quer pecar, porque tem prazer nisso. A gente não tem mais o prazer do pecado, não vive mais na prática do pecado, mas a gente era assim. E ele diz aqui no terceiro versículo que a gente leu: por natureza nós éramos merecedores da ira de Deus. E aí veja só, quem é Deus para nós? A gente poderia aqui falar bastante coisas, mas quem é Deus para nós com 3 letras? Pai. Quem é Deus para nós com 3 letras? Pai. Poderia ser rei, mas Pai. Se Deus é nosso Pai, pense agora no seu Pai terreno. Se Ele ordena alguma coisa para você e você desobedece, Ele reage com o quê? Com ira. Ele fica irritado com você. Se Deus é o nosso Pai celestial, quando nós pecamos, e pecamos feio contra Ele, porque nós mereceríamos a ira dele. Só que aí tem uma coisa: o nosso pecado vai ser substituído, toda aquela carga do nosso pecado vai ser substituído pela justiça de Cristo. Essa substituição que a gente chama de morte vicária de Cristo, substitutiva, é que vai fazer com que eu não seja mais visto como merecedor da ira de Deus, mas merecedor da salvação por parte dele. E por que a gente era merecedor da ira de Deus? Não somente da ira, mas a gente merecia morrer. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Quem peca tem que morrer. Quando Adão foi criado juntamente com Eva, e foi dado a ele a responsabilidade de cuidar de todo o jardim, e de cuidar de toda a criação, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, ele iria morrer fisicamente no projeto inicial? Não. Ele tinha contato com Deus na viração do dia, ele tinha sua vida eterna garantida no local que Deus programou para ele, mas quando ele peca, o que é que acontece? A primeira coisa que ele perde é esse caráter imortal naquele local. Ele vai morrer. Os dias dele começam a ser contados. A contagem agora é regressiva. Porque se a gente observar, morro em Cristo, eu vou passar a eternidade com Ele. A contagem da minha vida agora com Cristo é sempre progressiva e nunca acaba. Mas a minha passagem terrena nesse corpo mortal, ela é sempre regressiva. Tem gente que fala assim: até os 30 anos eu estou subindo a ladeira, depois eu começar a descer. Não, você está descendo do dia que você nasce até o dia que você morre, porque é sempre regressivo. Eu tenho um dia a menos de vida, mas um dia a mais de experiência com Deus. Eu gosto de ver assim, não gosto de pensar nos dias que me restam, eu gosto de pensar nos dias que Deus já fez algo por mim, e aí eu começo a perceber o quanto Ele já fez, e que se Ele me levasse agora eu estava feliz, por tudo que Ele já proporcionou. Mas aí não só a gente merecia morrer, e tudo isso, a gente não percebia nada disso, a gente não tinha consciência de nada disso. Mas aí acontece uma coisa, boas notícias para esse pecador que merecia morrer, que era inimigo de Cristo, que estava morto em seus delitos e pecados. Quais são as boas notícias? A primeira: Jesus morreu por nós. Foi o texto que a gente leu por último. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Essa é, para mim, a melhor notícia. Porque em muitas coisas da vida a gente diz: não, isso aqui não tem mais solução não. Essa semana eu escutei isso acerca de uma pessoa. Porque a pessoa faz tantas vezes a mesma coisa errada, que chega uma hora que a gente diz: de fato, esse não tem mais jeito não. Porque já está nessa idade, continua fazendo as mesmas coisas erradas,
por mais que a gente diga, olha, isso não dá certo, e a pessoa vai lá e faz de novo, aí pede desculpa, eu não queria fazer isso, 2 dias depois faz de novo. Você conhece alguém assim? Provavelmente. E você pode chegar à conclusão, não tem mais jeito. Só não tem jeito quando não se tem Cristo. Tem gente que diz, não tem jeito para a morte, né? Tem, aqui, Cristo é o jeito para a morte. A gente estava morto, mas Cristo é a solução porque está morto. Só não tem jeito quando não se tem Cristo. E aí, a primeira boa notícia é que Jesus morreu por nós. A segunda boa notícia é que o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. E aí o texto de João 10,15 diz: assim como o Pai me conhece, eu conheço ao Pai e dou a vida pelas ovelhas. A gente, quando chega em uma determinada idade, no ensino médio principalmente agora, graças a Deus na minha época não tinha, não que eu não goste, gostei quando estudei na universidade, mas é porque eu acho que a ideia hoje é um pouco diferente da minha época. Olha eu falando como velho, na minha época, quando eu estava no ensino médio não tinha filosofia. Quando eu entrei na universidade, uma das primeiras cadeiras, filosofia da educação, e a gente começa a ver o seguinte, estudei aqueles homens todos, Kant, Schopenhauer, né? E aí chegou um rapazinho chamado Sócrates, que ele dizia o seguinte: conhece-te a ti mesmo, o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para poder conhecer os outros, eu preciso me apropriar de quem eu sou para poder ter uma ideia acerca do outro. Interessante assim, porque ele diz: assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele nos conhece de uma maneira que nós não nos conhecemos. Esse é o verdadeiro conhecimento. Porque tem horas que você pratica determinadas coisas, você olha para si mesmo e diz: eu fiz isso. E você se decepciona consigo mesmo, que você, eu tive coragem de fazer isso, eu tive capacidade de fazer isso. Meu Deus, você não se conhece. Essa é a realidade. Você termina a sua vida e você não se conhece. Você não conhece a pessoa que mora junto com você, você não conhece seus pais, você não conhece nada. Você vai vivendo com uma certa ideia, mas você não tem o conhecimento completo. Só quem lhe conhece de cima a baixo, dentro e por fora, é quem lhe criou, é quem lhe formou, é Deus. Então, assim como Ele se conhece porque são um só, Ele nos conhece e sabe perfeitamente que nós só tínhamos uma chance de sermos o que nós somos, salvos em Cristo, se de fato o bom pastor desse a vida pelas suas ovelhas. Porque a ovelha desgarrada, ela está em todo canto, menos de um aprisco. Se não for o bom pastor dando a vida pelas suas ovelhas, as resgatando das mãos dos lobos devoradores, essa ovelha não volta. E outra questão aqui que ele coloca aqui: Jesus bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Primeiro ele fala, nós éramos merecedores da ira, e agora ele fala que Jesus bebeu o cálice dessa ira no nosso lugar. Tem uma coisa, quando você peca, alguém tem que pagar por isso. Se você tem irmão, eu acho que a maioria aqui deve ter irmão, né? Se você é o irmão mais novo, talvez você tenha apanhado um bocado por conta das coisas do seu irmão mais velho, porque é responsabilidade dele cuidar de você, mas ele ao mesmo tempo diz assim: não, quem fez isso não fui eu não, foi ele, que ele é pequenininho, não entende, ele fez. Daí o mais velho se sabe. E aí nessa história, alguém errou, alguém tem que pagar. Se quem errou foi o pequenininho paga. Quem errou? O homem. Quem tem que pagar? O homem, lógico. Mas quem paga para aquele que é salvo? Você não paga seu pecado. Você sofre as consequências do seu pecado, porque também seria demais você querer que os seus pecados não respingassem nada em você. Sempre vai acontecer uma consequência ou outra, mas pagar pelos pecados não pagamos, porque quem pagou foi Cristo.
a ira que nós merecíamos, quem bebe o cálice dessa ira é Cristo. E aí o texto diz, Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui eu quero só falar da palavra muitos, rapidinho. Não é dar a vida em resgate por todos. Quando a gente fala de redenção, tem algo que dói no nosso coração, mas que é verdade. Nem todo mundo vai ser salvo, nem todo mundo vai ser redimido. Vai ter muita gente que a gente gosta, que a gente ama, que não vai estar naquele local tão maravilhoso que a gente espera estar. Mas isso não é um motivo para que a gente se desmotive, pelo contrário, é um motivo para que a gente se alegre na grandeza do bem que nos foi feito. No meio de tanta gente, Deus me escolheu, e Ele bebeu o cálice, e Jesus bebeu o cálice da ira de Deus no meu lugar. Eu fui salvo primeiramente da ira de Deus. Depois eu vou ser salvo de várias outras coisas, mas primeiramente eu sou salvo da ira de Deus. E ele fala também, a morte de Cristo na cruz mostra que Ele é por nós e não contra nós. E é aquele texto famoso de Romanos 8:31-39. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a morte de Cristo na cruz mostra que Ele estava em nosso favor. Mas aí vem uma pergunta que o reverendo Augusto Nicodemos faz, inclusive nos seus livros: e se Deus for contra nós? É a situação do não salvo, do não redimido. Se Deus é contra ele, porque aquele que não foi redimido, aquele que não faz parte desse plano eterno de salvação, ele continua sendo merecedor da ira de Deus. Ele continua morto em delitos e pecados, ele continua sem perspectiva futura. É isso que acontece. Então, pela fé, através da vida, da morte e da ressurreição de Cristo, nós somos feitos filhos de Deus, reconciliados com Ele, justificados por Ele e adotados. Veja só, nossa condição inicial de mortos passa agora a ser de justificados, e por essa justificação nós fomos feitos, foi nos dado o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, através da morte de Cristo nós somos adotados e incluídos na grande família de Deus. E agora Jesus passa a ser o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, nós agora podemos desfrutar da mesma herança que Ele tem. Isso é inigualável, isso é incomparável, não tem nada. Se você pensar na melhor coisa que você já fez na sua vida, ainda não se compara minimamente com o que você recebeu das mãos de Deus. E por que isso acontece? Por que Ele faz tudo isso? Por que Ele envia o seu único Filho? Por que Ele faz com que Jesus sangre na cruz e o seu sangue nos purifique do pecado? Por que Ele faz com que a justiça de Cristo seja imputada em nós e o nosso pecado, o nosso castigo vá para Cristo e Ele ali beba o cálice da sua ira, que somente Ele poderia suportar, e a gente agora, de mortos em delitos e pecados e destinados à morte eterna, sejamos feitos filhos de Deus e vivamos eternamente com Ele? Por que tudo isso? Primeiramente, porque Ele nos ama. Um texto que todo mundo sabe. A gente pode recitar esse texto, todo mundo junto? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, é em favor de muitos. Quem são esses muitos? Aquele que nele crê. Não tem salvação sem fé, não dá. Primeiro arrependimento, depois fé. Então, primeiro Ele nos salvou porque nos ama. O mesmo texto de Efésios 2, ele continua dizendo assim: mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele apresenta: pela graça sois salvos. Você foi salvo pela graça,
E essa graça derramada, esse favor imerecido, representa o quê? Amor. Como é que você demonstra amor pelas pessoas? Eu demonstro amor abraçando a pessoa, dando um presente para ela, dizendo a ela que ama. Ele demonstrou enviando seu único filho para morrer. A palavra graça ainda se torna, numa língua portuguesa, analisando somente a questão linguística, ela se torna muito pequena para o tamanho do presente que a gente recebe. Mas ele também nos salva para o louvor do seu próprio nome. Então, Efésios 1, 6, 12 e 14. Eu vou pedir que alguém leia Efésios 1, 6, outra pessoa leia Efésios 1, 12 e outra pessoa leia Efésios 1, 14. Quem é o amado? Cristo. O 1:12. Para o louvor do seu nome. 1:14. O qual é o Criador da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Nós fomos salvos para o louvor da sua glória, para a proclamação do seu santo nome. Se a minha vida, se a sua vida não servir a isso, ela é inútil. Nós só somos úteis nessa terra se fizermos o que fomos chamados a fazer, o que fomos salvos para fazer: viver para o louvor do seu nome e para ser santos. Foi o texto que eu citei lá no comecinho, Efésios 1, 3 e 4. Ser santos e irrepreensíveis na sua presença. Pergunta: existe algum espaço desse universo onde Deus não está? Não? Então quer dizer que em todo lugar eu estou na presença de Deus. Então, se em todo lugar eu estou na presença de Deus, eu preciso ser santo e irrepreensível na presença de Deus, então eu preciso ser santo e irrepreensível em todo lugar. Eu não posso me esconder de Deus. Não, Salmo 139, o salmista diz que se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, Ele está lá. E se eu subir aos céus, Ele está lá também. Não adianta, não tem como se esconder da face do Senhor. Então, a obra de salvação, ela acontece primeiramente porque Deus nos ama, segundo, para o louvor do seu próprio nome, e em terceiro, para que sejamos santos. E aí a gente já está na segunda página, né? É isso, já caminhando para a terceira. Veja só, a obra de salvação ela é trinitária. Quero chamar a atenção para isso também. A obra de salvação, ela inclui as três pessoas. E aí, cuidado para quando alguém disser: então vocês são politeístas. Não, por quê? Porque essas três pessoas formam apenas uma. E aí existe uma frase maravilhosa: tente compreender a Trindade e você vai perder a sua cabeça. Não tente compreendê-la e você perderá a sua alma. Não creia nela e aí você perde a sua alma. Então, a Trindade é real, sim, cremos nela, óbvio. E a salvação é trinitária também. Em que aspectos? Primeiro deles, Deus Pai nos escolheu para a salvação. O que isso representa? Eleição. Então Deus nos elegeu. E aí, em que momento Deus nos elege? Tito 1, versículo 2 mostra para a gente. Olha o que é que diz. Eu vou ler o 1 e o 2. Paulo, servo de Deus,
e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. 3 coisas nesse versículo. Primeiro, a nossa fé e o nosso conhecimento se fundamentam na esperança de uma vida eterna. Por que você vem para a igreja? Porque você espera numa vida eterna. Por que você crê em Cristo? Porque você espera numa vida eterna. Por que você lê a Bíblia? Porque você espera numa vida eterna. Por que você prega a palavra a outras pessoas? Por que você testemunha de Cristo para outras pessoas? Porque você crê e você espera numa vida eterna. Se assim não fosse, seria um trabalho muito ingrato. Você falar para as pessoas, crê em Cristo, daqui a pouco a pessoa morre. E ela não tem segurança do que vai acontecer com ela depois daquele momento. E você diz, mesmo que você morra em Cristo, você viverá. E numa época dessa da gente, deveria servir de consolo pregar às pessoas que, mesmo que elas vejam pessoas morrendo, e mesmo que elas mesmas morram, em Cristo nós temos vida e vida eterna. E isso deveria fazer todo o sentido que ele de fato faz. Mas a gente tem que falar isso com convicção. Por quê? Porque a nossa vida deve se basear nessa esperança de vida eterna. Aqui está ruim, aqui está difícil, aqui está muita gente complicando a nossa vida, transformando ela ainda mais complicada do que naturalmente ela já seria, porque é do suor do nosso rosto que a gente come o pão, é em dores que a gente concebe os filhos, e tudo isso é consequência do pecado. Mas ainda além de todas as consequências do pecado, a gente consegue complicar 1000 vezes mais. Então, se não for a esperança de uma vida eterna muito melhor do que essa, qual o sentido da gente estar vivendo tudo isso e padecendo tudo isso? Em nome de Cristo. Ele diz que essa esperança da vida eterna, a qual é a vida eterna. A vida eterna, o Deus que não mente, ou seja, o Deus verdadeiro, o Deus que prometeu, ele não mente, e ele prometeu antes dos tempos eternos. É complicado você tentar encaixar dentro de uma linha do tempo Deus e as suas ações, porque para Deus não existe essa linha do tempo. Ele não está preso dentro do nosso relógio. Nosso relógio começa a bater às 0 horas e ele vai até às 23h59 segundos. Aí às 0 horas ele bate de novo, representando um novo dia. Isso para Deus não faz a mínima diferença. Ele não se guia pelo relógio humano, ele é o Senhor do tempo. E ele é eterno, ou seja, ele não tem começo, porque não foi criado, e ele não tem fim, porque ele é o Criador, e ele é o Senhor de toda a história. Então, eu tenho hoje o presente, e eu apenas tenho na minha mente o passado, ou seja, do dia que eu nasci até ontem, até minutos atrás, o presente, que é o que eu estou vivendo, e o futuro, que é algo que eu espero que chegue. Mas para Deus existe algo muito antes do nosso presente, muito antes do nosso passado, muito antes desse passado de Paulo, muito antes de outros passados de outros personagens bíblicos, algo que se chama eternidade passada. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que quer dizer que nada disso aqui existia, ele já era. A gente não diz Deus existe, Deus é, porque quem existe é quem foi criado. Mas Deus, muito mais do que isso, antes de todas as coisas, ele já era. E ele diz, antes de Abraão eu já era. A gente precisa crer dessa maneira. Então, quando a gente olha na eternidade passada, ele nos escolheu
Ele nos prometeu ter uma vida eterna e para isso nos enviou Cristo para que nós fôssemos justificados. Cristo nos salva, nos justifica. Então fomos eleitos pelo Deus Pai e nós somos justificados pelo sangue de Deus Filho. E isso quando? Na história. Eu não nasci na época de Cristo, mas a justificação daquele ato de Cristo há mais de 2000 anos, ele é levado para a minha vida hoje. A partir do momento que eu nasço e que eu sou instruído na palavra e que eu percebo a necessidade de arrependimento, que eu sou pecador, e ele entra na minha vida e me faz uma nova criatura, aquela justificação da cruz do Calvário é levada para a minha vida hoje. Então, antes de tempos eternos, me é prometida a vida eterna. Hoje me é garantida pela justificação de Cristo lá atrás, essa vida eterna. E o Espírito Santo opera em nós uma regeneração diariamente. A santificação é diária. A justificação é uma vez por todas, é um ato. A santificação é um processo. Eu era uma coisa que eu nem gostaria de ter sido, e a partir do momento que Ele me chama para si, eu começo a ser alguém diferente. Eu preciso responder de uma forma muito positiva a esse chamado que Ele me faz. Muito obrigado. E nesse sentido eu ajo, eu sou ativo em todo esse processo. Por quê? Porque eu agora salvo, não espero simplesmente uma vez salvo para sempre, que estou salvo para sempre, mas o que um salvo faz? Vive para o louvor da glória do nome de Deus. Ele não vive como se não existisse amanhã, ele não vive como se não existisse Deus, ele vive para o louvor da glória de Deus, ele trabalha pelo Senhor, ele fala do Senhor, ele vive em santificação constante, porque é isso que Deus quer de nós. Então veja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo agem para que nós sejamos redimidos. A nova vida que nós devemos ter, então, é um despojar do velho homem. O que é o despojar? É se despir. É o que você faz quando chega em casa. Você tira aquela camisa que está cheia de coronavírus agora, e que você não vai usar uma segunda vez, né, para não contaminar ninguém. Você joga na máquina. Você se despiu daquele que estava vestido até agora. E depois que você tomar banho, você vai vestir uma roupa nova, limpa, pura. A sua roupa de velho homem não serve mais. Por quê? Porque ela está suja com o pecado, manchada com o pecado. A sua roupa do novo homem são as vestes de santidade, que você não simplesmente veste, mas você é vestido com ela. O Espírito Santo é que te reveste. Então, quando você observa isso, a nova vida que nós temos é despojar-se do velho homem e se revestir do novo homem. E aí Efésios 4, 22 a 24 vai mostrar esse revestir-se do novo homem. Paulo tem em mente, então, quando ele fala que é aos Efésios, os sermos purificados pelo lavar com água pela palavra. Eu vou pedir que alguém leia aí Efésios 5, 26. Para que a santificasse e agora purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Como é que a gente se santifica? Como é que a gente busca subsídios para viver em santidade? Onde é que a gente encontra um caminho a ser seguido de maneira que a gente seja achado santo por Deus? Na palavra. Não tem outro canto. Não é ninguém, aproveitando a palavra inicial, não é um coach que vai dizer para você assim: olha para dentro de você, olha como você é bom, você ajuda as pessoas, você é caridoso, você não matou ninguém, você não roubou, você é uma pessoa linda. E as pessoas devem estar junto com você, desfrutando dessa beleza que é a vida. Não é isso.
a vida é dura, é difícil. Nós temos inúmeros desafios para nos manter santos. O primeiro está aqui, ó, dentro da gente. Grande e primeiro inimigo de todo ser humano, a sua própria carne. E se não for pela palavra de Deus, se não for revestimento com o Espírito Santo, se não for se consagrando sempre, a gente cai. Se a gente for negligente com as disciplinas espirituais, leitura da palavra, oração, jejum, meditação, vir à igreja para estar com os irmãos, a comunhão dos santos nos ajuda demais com isso. A gente não consegue viver em santidade, porque é onde está a palavra que eu vou beber da santidade. Ela é a fonte para que eu possa me manter em santidade. E então Paulo tinha em mente, quando fala aos Efésios nesse texto, os sermos purificados pelo lavar com água, pela palavra. Quando Deus nos salva pela justiça de Cristo, então Ele nos salva de forma que nós também venhamos a ser caracterizados pela justiça. E é um texto que eu acho fantástico em relação a isso. 1 João 3:7. O que ele diz? Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então veja só, João diz: filhinhos, não deixem que ninguém engane vocês. Se alguém não é justo, esse não é de Deus. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Deus é justo. Então, fazendo uma analogia, sede santos como Ele é santo, sede justos como Ele é justo, sempre tendo Ele como exemplo, tendo Ele como parâmetro. E outro texto é João 3,10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus, e 1 João 3,10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Que já adiciona mais uma questão, que é o amor ao próximo. Veja que existe coerência em todo o texto bíblico, porque no Evangelho você vai ver a questão de amar uns aos outros e de amar o próximo como a si mesmo. Aí lá em 1 João, lá no finalzinho, aí você vai ver: quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também não procede de Deus quem não ama seu irmão. Por quê? Porque o mandamento lá atrás foi amar uns aos outros como eu os amei, e amar o próximo como a você mesmo. Então, se você não consegue fazer isso, você não procede de Deus. Essa é uma das coerências. A outra questão é: se você não pratica a justiça, você não procede de Deus. Por quê? Porque Deus é justo. Então, a justiça vai caracterizar aquele que é salvo. Então, você foi salvo para o louvor da glória de Deus. Como você demonstra que você é salvo? Sendo santo e sendo justo. E aí vem uma citação maravilhosa aqui do Packer, que ele vai dizer assim: na verdade, santidade é o objetivo de nossa redenção, assim como Cristo morreu para que pudéssemos ser justificados, de forma decorrente, somos justificados para que possamos ser santificados, tornados santos. Então, para que você seja justificado, o que é que precisa acontecer primeiro? Você tem a vida, você está morto, então Ele te vivifica em Cristo, e em Cristo, por Cristo, você é justificado. Depois de ser justificado, o que é que ainda é necessário? Uma santificação. Então você, após ser justificado, agora passa a ser santificado, tornado santo. E essa última parte que eu quero tocar é a respeito, já penúltima parte na realidade, fala sobre a santidade distinguidora. Essa palavra, quando você vai olhar assim, distinguidora, meu Deus, diferenciadora. Santidade distinguidora é o plano de Deus para o seu povo, expresso no Antigo e no Novo Testamento. Uma dica aqui, não somente pastoral, mas pessoal: não vá na conversa
de quem despreza o Antigo Testamento e diz que você tem que olhar só para o Novo, porque hoje é só a graça. Na realidade, meus irmãos, é lei e graça a Bíblia toda. Porém, existem alguns textos que vão mostrando para a gente que a lei não salva, mas ela está presente a Bíblia toda. Para quê? Para mostrar que a gente é pecador. É para isso que serve a lei. Ela mostra quem você é. E é graça a Bíblia toda. Aqueles que estavam sob o domínio da lei foram salvos pela graça e não pelas suas obras, porque se fosse pelas suas obras nenhum tinha sido salvo. Então eles foram justificados pela fé, somente pela fé, e foram salvos pela graça. A graça é o tempo todo na Bíblia, e a gente vem percebendo ela, e ela nos mostra o quê? Que nós somos incapazes de nos justificar sozinhos, por isso precisávamos de que Deus enviasse o seu Filho, uma dádiva que nós não merecíamos. Então, quando ele mostra aqui que no Antigo e no Novo Testamentos você já tem como plano de Deus para o seu povo a santidade, aquele povo que recebeu a lei precisava viver em santidade. Por quê? Porque Deus os salvou para isso. E eles sabiam perfeitamente que não iam cumprir toda a lei, mas mesmo assim deveriam viver em santidade, buscando a santidade. A gente hoje, esse povo neotestamentário, tem que viver em santidade, porque a gente sabe que não consegue cumprir toda a lei. Nem por isso a gente descarta a lei. A gente obedece à lei, mas na dependência da graça de Deus. E aí o texto de Êxodo 19, 4 e 6, ele diz: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Isso aqui está sendo dito aos israelitas. É Êxodo 19, 4 a 6, parte A. Mas me diga uma coisa: que outro texto fala sobre nação santa? 1 Pedro 2,9. O povo escolhido por Deus, o povo da sua aliança, continua sendo nação santa. É isso que a gente precisa guardar. Não é só o povo de Israel que foi escolhido para ser santo. Essa aliança foi expandida para povos de toda raça, tribo, língua e nação. A nação santa provém de todos os lugares, de todos os locais. Então Deus salvou os israelitas para a santidade. Eles deveriam ser separados. Santo é separado, ter um comportamento diferente dos demais. Os povos eram idólatras, mas os israelitas deveriam servir a Deus. Quando eles começavam a se render à idolatria, o que acontecia? Deus levanta um profeta, fala para aquele povo: se volta para mim, deixa os deuses deles. E aí tem um texto maravilhoso de Josué, que a gente utiliza muito como um texto de família, mas é um texto que Josué bate na questão de idolatria. Ele diz: vocês estão servindo aos deuses deles, e aí vocês podem escolher a quem vocês querem servir, se aos deuses dos seus antepassados ou se ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E eu sou bem sincero com vocês: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Claro que é uma decisão familiar e a gente pode aplicar isso no contexto família, mas é um contexto também de dizer assim: eu resisto contra a questão da idolatria. Por quê? Porque eu sei a quem eu sirvo, então eu vou permanecer com o Deus de Israel. Então nós somos chamados a ser diferentes. Está todo mundo fazendo, mas eu não sou todo mundo. Essa é uma das posições que a gente precisa ter. Ah, mas todo mundo faz. Não interessa. Eu fui chamado para ser santo.
separado, diferente. Ah, mas aí eu não vou ser aceito pelo grupo lá da escola. Você não foi chamado para ser aceito pelo grupo da escola, você foi chamado para ser aceito por Deus na eternidade. Ah, mas aí ninguém vai querer falar comigo. Não, aí só se você for antissocial. Se você for santo, muitas pessoas vão querer falar com você. As pessoas que são guiadas pela palavra de Deus, com certeza vão se chegar junto a você. As pessoas que vão te levar para mais perto de Deus vão estar junto com você. Agora aquelas que vão fazer barreira entre você e Deus, essas nem deveriam começar a ser seus amigos. E então nós somos chamados a ser diferentes, viver uma identidade sacerdotal, ou seja, demonstrar características que são requeridas a um sacerdote. E aí é o texto de 1 Pedro 2,9. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Crente não diz, eu sou o dono do meu próprio nariz. Você tem um dono. Crente não diz, a vida é minha, eu faço o que quiser. Não, a vida é de Deus, Ele faz o que Ele quiser na minha vida. Essa é a diferença entre aquele que foi redimido e aquele que não foi. Textos como 1 Timóteo 3 e Tito 2 vão descrever atributos que são necessários não somente a presbíteros, a diáconos, a sacerdotes, mas todo crente em Cristo precisa apresentar aquilo ali. Ele deve ser moderado, deve ser amoroso, deve ser hospitaleiro, santo, em resumo. Então, Deus nos resgatou por isso. Aqui eu vou terminando com os textos que são citados aqui no livro, para a gente fechar. Então, Deus nos resgatou por isso. O que é que motivou a redenção? Primeiro texto, 2 Timóteo 1, 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Mais uma vez ele vai citar nos tempos eternos, né? Então, para que a gente foi chamado? Para sofrer. É duro isso, né? Mas a gente foi chamado para sofrer. Mas sofrer em quê? Para quê? Qual a finalidade desse sofrimento? A favor do Evangelho. Então, se for necessário, e vai ser em determinados momentos, em determinadas medidas, você vai sofrer rejeição, você vai sofrer incompreensão, mas tudo a favor do Evangelho. Você vai sofrer perseguição, tudo em favor do Evangelho. Mas tem algo que vai te capacitar a isso, porque é segundo o poder de Deus. Não é você sozinho, é Deus que vai te capacitar. Até porque Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ou seja, você não foi só para ficar sentado no banco da igreja, chegar muito, sair calado, escutar um bocado de sermão, ficar gordo de sermão e nunca falar nada para ninguém. Você foi chamado com função. Sua função é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E outro texto que ele cita é 1 Tessalonicenses 4,7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Alguém que vive como velho homem, é estranho que diga que é santo, e é mais estranho ainda que diga que é salvo. Como é que eu vou evidenciar que sou salvo? Vivendo em santidade. É isso. Como é que eu vou ser que uma pessoa é salva? Quando ele vive como uma nova criatura, e as coisas velhas passaram. É assim que a gente vê. Então Deus não chamou a gente para a impureza, para viver como se essa palavra aqui não tivesse validade. Pelo contrário, nos chama para ser diferentes, santos. E ele diz, Efésios 2,10: pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Como você evidencia a salvação que recebeu? Também praticando boas obras. Elas não salvam, mas todo salvo as pratica. E aí outro texto é de Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui, como a gente está numa reunião dos jovens, não vou falar como a casais, apesar de que tem casal também, né? Casal casado já, né? E casal indo para o casamento, se Deus quiser, um dia, né? Também. Mas veja só, essa responsabilidade que o homem tem no casamento, veja, ela é baseada no que Cristo fez por nós. Ele mostra, não é amar por dizer, eu amo. Hoje a gente vê tanto por dizendo, né? Às vezes, no meio de namoro, o menino, eu amo. Quero ver amar aqui, ó. Porque se não for desse jeito, nem queira. Manda embora. Por quê? Porque o amor de Cristo nos salvou. Você tem que amar, mesmo sabendo que você não salva ninguém, mas você tem que amar como se tivesse a capacidade de salvar aquela pessoa. Por quê? Porque a ideia é você apresentar aquela pessoa purificada, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, as nossas relações interpessoais, sejam elas conjugais, de amizade, ou familiares, mesmo de pai e mãe, pai e filhos, elas devem procurar estabelecer dentro dessa relação algo que nos leve mais próximos de Deus, que nos inspire pela palavra de Deus a viver em santidade. Ou seja, a criação dos meus filhos tem que ser para que eles sejam santos. A minha relação com minha esposa deve ser para que ela seja santa e ela comigo da mesma forma. Então eu oro ao Senhor para que ela esteja longe da tentação do pecado. Da mesma forma ela ora para que eu possa me manter íntegro e sem manchar a imagem de Deus em mim. E a Bíblia não poderia ser mais clara. O que motivou a nossa salvação? E ele usa essa expressão que está muito em voga hoje, né? O design por trás da nossa libertação, o propósito pelo qual Deus lhe escolheu, em primeiro lugar, foi a santificação. Por que Deus nos escolheu? O que motivou a nossa redenção? O desejo de Deus ter para si um povo santo. Se você é filho de Deus, seja santo. Busque a santidade, busque a santificação, até porque, diz o escritor aos Hebreus, sem santificação a gente não vai ver o Senhor. Se nós não demonstramos essa santidade, também não demonstramos que fomos alvo da salvação do Senhor. E a gente percebeu hoje aqui o quanto é preciosa essa salvação. Então valorize essa salvação através da sua santidade. Amém?